Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Então, abram as Bíblias de vocês, por favor, em Colossenses capítulo 3. Estamos quase acabando essa série. Creio que tem sido edificante para vocês, tanto quanto tem sido para mim, meditar e orar a respeito dessa carta e aprender mais a respeito da palavra de Deus a partir do que Paulo escreveu aos Colossenses. Nessa manhã, nós vamos mudar um pouco do que nós estávamos falando. Nós estávamos falando dos relacionamentos entre um e outro na igreja local, no novo povo de Deus, na nossa família espiritual. Agora, Paulo ele vai virar, ainda vai falar de relacionamentos uns com os outros e como nós devemos agir de acordo com a nova natureza que Deus nos deu, mas agora não mais na família espiritual somente, mas também na nossa família física. E então nós vamos conversar a respeito disso nessa manhã e ouvir o que o Senhor tem para nós. Colossenses capítulo 3, nós leremos do versículo 18 até o capítulo 4, versículo de número 1, ou o primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Irmãos, talvez todos nós aqui poderíamos nos unir em uníssono que nós desejamos liberdade. É uma característica do nosso mundo moderno que nós queremos e almejamos liberdade. E quando vem pessoas tiranos, querendo nos tirar as nossas liberdades conquistadas tão arduamente, nós nos unimos porque nós queremos liberdade. O nosso mundo moderno enfatiza a liberdade pessoal. Não somente a liberdade, mas a possibilidade da liberdade. De fazermos o que nós quisermos, de sermos quem nós queremos ser. E também nos encoraja a fazermos o que quisermos e sermos quem nós quisermos. Talvez muitos de vocês já ouviram aqui a respeito do evangelho da Disney. Pois é, vocês talvez não saibam, mas a Disney tem um evangelho. E o evangelho da Disney diz, você pode ser quem você quiser. Nós ouvimos isso desde criancinha, podemos ser quem nós queremos. E nós então temos isso inculcado em nós, e nós vivemos a nossa vida querendo ser quem nós queremos. Acontece que, infelizmente, essa tão famosa liberdade de curto prazo, eu quero ser quem eu quiser, eu vou fazer quem eu quiser, ninguém vai gerar amarras em mim, porque eu vou realizar os meus sonhos. Corre, Forrest, corre atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Só que essa liberdade de curto prazo gera algo que nós não percebemos. Escravidão. A esse mundo, a esse sistema e as coisas desse mundo. Mas aquilo que nós cristãos somos chamados a fazer, que pode parecer estranho, né? Nós somos chamados a sermos livres em Cristo, mas no momento em que Cristo nos liberta, nós somos convidados, com todo o poder e a autoridade de Deus, a nos submetermos a Ele como seus servos. E essa, digamos, servidão de longo prazo a Cristo, na verdade gera liberdade, ao contrário do que o mundo ou o evangelho da Disney diz que nós devemos ter.
Nosso problema é que nós amamos demais a liberdade. Nós não queremos ninguém nos nossos ouvidos dizendo o que nós devemos fazer ou o que nós não devemos fazer. É só qualquer pai aqui ter uma conversa a respeito de quando você pede para o seu filho guardar os brinquedos do quarto. Ou quando você pede para o seu filho tirar a roupa do chão e colocar no cesto de roupas. Nós viemos de fábrica com esse defeito. Nós não queremos que outros digam para nós o que fazer. Nós não queremos uma autoridade sobre nós. E o nosso mundo moderno é exatamente uma representação perfeita disso. O nosso mundo odeia a autoridade. E é por isso que o mundo odeia os cristãos. Porque nós proclamamos a respeito de um Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Porque Ele criou todas as coisas. Então Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Só que essa pretensa liberdade, esse ódio à autoridade, esse ser livre e fazer o que quiser ser, seja livre e deixe viver, isso gera confusão nos nossos relacionamentos. Por que isso gera confusão? Porque eu e você temos um papel dado por Deus. Eu e você temos um papel determinado por Deus nos nossos relacionamentos e que nós precisamos cumprir para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Mas nós pensamos o seguinte: se nós temos um papel determinado por Deus, dado por Deus nos nossos relacionamentos, então nós não temos liberdade. Então eu não posso fazer o que eu quiser. Então eu não posso ser quem eu quiser. E assim nós odiamos a Deus, nos afastamos dele, odiamos o Evangelho, porque nós queremos ser quem nós queremos. Isso é problemático, irmãos, porque a nossa tendência é destruir e perverter os nossos relacionamentos. Os relacionamentos que nós nos encontramos. Sejam relacionamentos amorosos, familiares, de trabalho, em qualquer área em que nós nos colocamos. A nossa tendência é destruir e perverter os nossos relacionamentos. Faça uma breve análise de quantas amizades você deixou de ter, por algum motivo ou outro. Faça um breve levantamento no Google a respeito de pesquisas de taxas de divórcio. Faça essas pesquisas e você perceberá que nós pervertemos os nossos relacionamentos, sempre pecando contra o próximo, e então desagradando a Deus. Mas, irmãos, a boa notícia do Evangelho, e o tema da mensagem dessa manhã, é que, pelo poder de Deus operando em nós, por meio da fé, sim, por meio da fé em Jesus, nós podemos ser transformados e capacitados a assumir o nosso papel dado por Deus em nossos relacionamentos. E então amarmos o próximo como devemos e agradar a Deus ao vivermos dessa forma. Então, como nós podemos fazer isso? É a grande pergunta. Eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto, nós podemos fazer isso entendendo e honrando o nosso papel enquanto marido e mulher. Versículos 18 a 19. Irmãos, cada versículo dessa passagem poderia gerar uma pregação. Cada versículo, cada palavra, nós poderíamos ficar horas aqui conversando a respeito dessas coisas. Então, eu vou simplesmente tocar na superfície. Imagine um Monte Everest. Eu vou subir apenas os primeiros 2 metros do Monte Everest. Ainda tem 1000 e tantos metros para nós subirmos. Mas é um bom início de conversa aqui para nós entendermos os nossos papéis e como podemos glorificar a Deus na família, no trabalho e também nos nossos relacionamentos na igreja local. Irmãos, com a carta de Paulo aos Colossenses, nós temos aprendido então que a nova vida que nós temos em Cristo não é apenas uma vida individual. Você é salvo e agora você vai lá e vive sozinho para sempre. Não. A nova vida que nós temos em Cristo é uma vida para se viver em comunidade. O novo povo que Deus está edificando para si. A igreja. Nas mensagens anteriores nós falamos a respeito da família espiritual. Nessa então nós vamos falar a respeito da nossa própria família. Marido, mulher, filhos. E como a palavra de Deus fala a respeito do casamento e da criação de filhos, sobretudo. E também depois dos nossos relacionamentos uns com os outros na igreja local por meio do serviço. Irmãos, Paulo ele fala desses relacionamentos porque os nossos relacionamentos no lar, na sociedade e na igreja devem ser vividos de acordo com a nossa nova natureza. Você não pode, ao sair desse prédio, no guarda-roupa espiritual que está ali fora, tirar as suas vestes espirituais e pendurar elas ali e pegar as suas vestes da sua velha natureza e ir viver lá fora.
e deixá-las guardadinhas, bonitinhas, para no domingo que vem você entrar novamente aqui, todo elegante espiritualmente falando, e então dizer que conhece a Deus, adorar a Deus, ouvir o Evangelho e praticar coisas espirituais. Não, eu e você somos chamados a viver toda a nossa vida de acordo com a nova natureza que Deus está concedendo a nós pelo poder do Evangelho operando em nós. Eu e você somos chamados a viver a nossa vida em totalidade diante da presença de Deus. O meu trabalho é para mim, é o que eu faço para me sustentar. Né? Os meus estudos é para ser quem eu quero, mas talvez obedecer aos meus pais é algo de Deus. Talvez ser fiel no meu relacionamento é também algo de Deus. Não existem essas divisões. Toda a nossa vida deve ser vivida diante de Deus e para a glória de Deus. Nós vamos falar agora aqui sobre o casamento. E uma pergunta muito importante que nós precisamos responder é: o que de fato é o casamento? Nós temos no Brasil diversos tipos de certidão de casamento. E nós temos também algo chamado união estável. Meus irmãos, união estável, como o próprio nome já diz, não é casamento. Irmãos, união estável é qualquer outra coisa menos casamento. E às vezes ela é estável somente no papel, né? Porque ela é totalmente instável no nosso dia a dia. Bom, brincadeiras à parte, cheias de verdades, é claro. Né? Para nós entendermos o que é o casamento, nós temos que voltar lá no início de tudo, com o propósito de Deus, em Gênesis, o relato da criação do homem e da mulher. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas em 6 dias para a sua glória, e no último dia Ele cria o homem e a mulher. Ele cria o homem e também cria a mulher, ambos à imagem e semelhança de Deus. Ambos iguais perante Deus. Só que a gente tem que entender e perceber que em Gênesis capítulo 2, quando Deus pega Eva como um pai, que ele a criou, e a leva diante do altar para Adão e casa os dois ali. Nós temos o primeiro casamento na Bíblia em Gênesis 2, onde Deus cria Eva e a leva em casamento então para Adão e abençoa a união deles ali. E ali nós temos o primeiro casamento e nós começamos a perceber algumas coisas então. Envolve Deus, envolve um homem, envolve uma mulher, parece que algum tipo de vínculo, uma aliança, porque é exatamente isso que nós temos no casamento, irmãos. A partir do propósito de Deus, um vínculo sagrado, porque é Deus quem está unindo o homem e a mulher. Então, um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, que é instituído por Deus e firmado diante dele, e consumado, então, na noite de núpcias, pela relação sexual. Vejam, irmãos, o casamento não é uma invenção da sociedade. O casamento não é uma invenção para a sucessão de bens, para que os filhos tenham alguma segurança jurídica. Nós não usamos isso, nós fazemos isso. Mas o casamento é muito mais do que um contrato, onde nós vamos lá no tabelionato ou em qualquer outro lugar e assinamos ali um contrato prometendo que aquela pessoa será o nosso cônjuge e que se nós morrermos, tudo que nós construímos ficará para ela ou para os nossos filhos. O casamento é muito mais do que esse contrato. O casamento ele é uma aliança. Ele é uma aliança vitalícia diante de Deus entre um homem e uma mulher. E ele não é só uma aliança diante de Deus, ele é uma aliança também firmada diante de Deus. É por isso que nós trazemos um homem e uma mulher diante de Deus e algum pastor ora por aquela pessoa, a declara marido e mulher, porque esse tem que ser feito diante de Deus. É por isso que nós oramos e pedimos a bênção para o casamento diante de Deus. Por mais que os noivos tenham ali antes assinado o contrato de casamento, aquela é apenas uma parte, porque um casamento é uma aliança, um vínculo entre um homem e uma mulher firmado diante de Deus. Então nós podemos começar a perceber que essa aliança possui algumas implicações. Se nós entendemos o casamento a partir da Bíblia, do Evangelho. E a primeira dessas implicações é a permanência. Se o casamento foi estabelecido por Deus, deve durar até que a morte separe o casal. O que Deus uniu, não separe o homem. Uma outra implicação é que o casamento também é algo sagrado, possui sacralidade. É um relacionamento vivido diante de Deus e para Ele. Então, não é o meu casamento,
É o meu casamento diante de Deus e para Ele. O casamento também possui intimidade. Na verdade, o relacionamento do casamento é o mais íntimo de todos os relacionamentos entre todos os seres humanos. Entre um homem e uma mulher. Nós, seres humanos, não podemos ter um relacionamento mais íntimo do que com o nosso cônjuge. Por quê? Porque quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Sobra o espírito, mas é apenas uma só carne, como nos diz a palavra de Deus. Então, o casamento nós temos intimidade. Nós temos também mutualidade. Porque o casamento precisa de abnegação mútua e voluntária. Ou seja, algo que implica amor e devoção firme de um cônjuge para o outro. Porque só assim esse relacionamento será permanente e duradouro. E o casamento também implica em exclusividade. Eu não me lembro se foi domingo passado ou no domingo retrasado, onde eu falei que quando um homem casa com uma mulher, ou quando uma mulher casa com um homem, ele e ela estão dizendo sim um para o outro. E ao dizerem sim um para o outro, eles estão dizendo também não para todos os outros homens e as outras mulheres do mundo inteiro. Porque o casamento precisa ter exclusividade. Nenhum outro relacionamento humano deve interferir no relacionamento do casamento. Irmãos, por que tudo isso? Porque nós somos modernos. E nós ouvimos no nosso telefone, no computador, na televisão, muitas e muitas informações que são contrárias à palavra de Deus e nos esquecemos do que a palavra de Deus diz. E é sempre bom nos lembrarmos do que a palavra de Deus diz. E é isso que a palavra de Deus diz a respeito do casamento. E eu e você precisamos perceber aqui, então, que Paulo, nessa passagem que nós lemos, trata do casamento, dos relacionamentos entre marido e mulher, dentro do âmbito mais amplo do plano de Deus para a vida dessas pessoas, que é estar em Cristo pela fé. E também ser cheio do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque o novo homem e a nova mulher são criados por Deus para relacionarem-se uns com os outros, com a devida submissão e o amor semelhante ao de Cristo. Vejam, tudo isso, para nós entendermos isso, o casamento precisa ser vivido diante de Deus, de acordo com a nossa nova natureza que recebemos de Deus, em submissão e amor semelhante ao de Cristo. Talvez, ou muito provavelmente, quando nós cristãos falamos a palavra submissão, uma turba ao nosso redor se levanta com pedras e paus na mão, prontos para nos atacar, porque isso é completamente contrário ao que o mundo pensa. Principalmente se nós unirmos duas palavras, submissão e mulher. Então, a coisa pior ainda, os egos se inflamam, as pessoas ficam iradas. Como pode você acreditar nisso em pleno século 21? Irmãos, a verdade bíblica é que a mulher deve ser submissa a Cristo, ao seu marido, como Cristo é submisso ao seu Pai. Ou como a igreja é submissa a Cristo. Irmãos, submissão não é subserviência. Ou seja, fazer a vontade de outra pessoa sem interagir ou oferecer qualquer contribuição inteligente. Meus irmãos, meus amigos, ouçam e recebam a contribuição inteligente das mulheres de vocês. Porque elas às vezes são muito mais inteligentes do que a nossa. Então escutem, recebam a contribuição inteligente da mulher de vocês. Porque simplesmente acatar a vontade do seu marido não é submissão. Na verdade, minhas irmãs, submissão é uma disposição voluntária em reconhecer e se colocar sob a liderança de outro. Nesse caso, no casamento do seu marido. É uma disposição voluntária que tem que partir do seu coração em reconheço que a liderança aqui pertence ao meu marido. Então eu vou me colocar debaixo da liderança espiritual do meu marido. Isso é submissão. Porque é a mesma coisa que vocês mulheres e nós homens fazemos para Deus. Nós reconhecemos a liderança de Deus e voluntariamente nos colocamos debaixo da sua autoridade e da sua liderança para nós. Irmãos, também é importante que nós entendamos que a submissão da esposa ao marido
ela está de forma inevitável. Não tem como separar isso. Condicionada ao fato de que os maridos amem a sua esposa e sirvam a sua esposa, satisfazendo as suas necessidades e realizando os seus desejos. Não é só a mulher que tem que ser submissa ao seu marido. Na verdade, toda a ideia de submissão à liderança do seu marido está vinculada ao amor sacrificial do marido para com a mulher. O marido ele deve amar sacrificialmente a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se mas vocês pensam que é algo complicado se submeter à liderança espiritual do seu marido no seu lar, no seu casamento, imaginem só. Deus pede para nós homens que amemos a nossa esposa, mas não de qualquer forma, não da boca para fora, não em momentos específicos, não simplesmente economizando um dinheirinho e indo lá e reservando um restaurante, comprando flores e um chocolate e tendo uma noite romântica. Não, se você não faz isso, por favor, faça. Mulheres, de nada, tá bom? Irmãos, eu e você não somos chamados apenas para isso, mas para amarmos a nossa esposa de forma sacrificial. E não é um sacrifício que eu vou economizar aqui R$50, podia gastar aqui com qualquer outra coisa que eu preciso, para deixar a minha esposa comprar o que ela quer, ou o que nós precisamos, que ela acha que nós precisamos, que eu não acho. Não, mas é um sacrifício igual ao de Cristo para com a igreja. É o sacrifício de que se nós estivermos andando na rua e se você perceber que vai passar um carro e vai atropelar os dois, você joga a sua esposa para longe e você morre sozinho. É isso o que Deus está nos chamando a fazer, a vivermos de forma sacrificial para a nossa esposa. E dessa forma, a semelhança de Cristo, estar disposto a morrer pela nossa esposa, significa que nós não temos que tratar ela com amargura, que é o que Paulo vai dizer. Ame a sua esposa e não a trate com amargura. E tratar aqui com amargura se refere à impaciência. Todos nós homens somos um pouco impacientes, né? E começamos a resmungar então, e a falar com as paredes. Né? Nós sabemos que as paredes não ouvem, mas nós falamos com as paredes para que a nossa esposa ouça. E então, nós geramos desânimo. Nós quebramos nosso relacionamento, nós criamos tensão, vergonha, enfim, destruímos o nosso relacionamento com a nossa boca e com as nossas ações. Veja, o contrário de amar sacrificialmente é tratar com amargura. Porque se não fosse a minha esposa, complete a frase com o que você quiser. Isso é tratar a sua esposa com amargura. É não amá-la, não colocá-la em primeiro lugar, é não se sacrificar por ela, é não satisfazer as necessidades e realizar os desejos dela antes dos seus. Irmãos, eu e você somos chamados, em vez de tratar a nossa esposa com amargura, a sermos uma bênção na vida da nossa esposa. Amém, irmãs? Amém? Em vez de tratar a nossa esposa com amargura, nós somos chamados a ser uma bênção na vida delas. Instruindo elas na palavra de Deus. Irmãos, uma pergunta, vocês não precisam responder. Quantos de vocês já se sentaram com a sua esposa e nós vamos agora orar por algo que nós precisamos, por algo que eu sei que você quer e eu não tenho condições, mas Deus pode, porque nós temos um Pai Celestial que é bom e pode todas as coisas. Quantos de vocês já se sentaram e abriram o coração para sua esposa e agora nós vamos orar a Deus e conduz ela espiritualmente, lidera sobre ela? Ou quando os filhos, e eu tenho 4, então é bastante comum lá em casa, estão revirando a casa toda, de cabeça para baixo, e você vê a sua esposa desanimada. Você, não, eu tenho que bater o ponto lá, eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que dar minha corrida, porque eu tenho que relaxar. E você deixa lá a sua esposa. Quantos de nós não, sacrificialmente, deixamos de fazer o que devemos fazer, e vamos lá e cuidamos da nossa esposa, somos como que um aliviador de tensões, um líder no lar que coloca ordem e que realmente cuida da nossa esposa. Quantos de nós temos, homens, a nossa esposa como a nossa melhor amiga? É bem comum na sociedade lá fora mulheres reclamarem que o homem casou e quer uma mãe, faça tudo para ele, né? Como uma segunda mãe. Nós somos chamados para termos a nossa melhor amiga como a nossa esposa. Por quê? Porque o casamento
exige ou pede intimidade, e você não vai ter essa intimidade com nenhum outro ser humano. O casamento, ele pede mutualidade, essa abnegação mútua, esse relacionamento mútuo, e você não vai ter isso com nenhum outro ser humano. E também, você não vai ter alegrias, prazeres e felicidades com nenhum outro ser humano, a não ser com a sua esposa. Então, meus irmãos, seja um amigo presente para sua esposa, seja um companheiro sensível, que vive a vida comum do lar, e que protege a sua esposa dos perigos que estão lá fora. Irmãos, quando a Bíblia diz que a mulher é o lado mais frágil, não significa apenas que a mulher tem fisicamente menos força do que o homem, mas que a mulher é mais sensível emocionalmente falando. Eu e você somos uns ogros duros, nós não nos comovemos com nada. Né? Eu e você somos durões, nós não choramos vendo filme. Né? Nós não choramos, certo? Vendo filme. Mas a nossa esposa, irmãos, precisa ser protegida, cuidada. Eu e você precisamos viver a vida comum do lar, porque muitas vezes a nossa esposa está sobrecarregada com filhos, afazeres domésticos. E muitas das nossas esposas, hoje, não só têm a rotina do lar, mas trabalham também, porque o tempo que nós vivemos, os preços das coisas são exorbitantes, nós precisamos que a nossa esposa também, além de tudo, contribua financeiramente no nosso lar. Então tenha misericórdia, sirva, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vejam, Cristo amou a igreja não até determinado momento e agora, não, daqui para frente eu não amo mais. Eu não posso, não consigo. Cristo amou a igreja até a morte, e morte de cruz. É isso que eu e você somos chamados a fazer. Amar a nossa esposa sacrificialmente, nem que para isso nós tenhamos que morrer para que ela possa viver. Amém? Então as irmãs começam a perceber que submissão não é tão difícil assim, se o seu marido está cumprindo de fato o papel dele. Na verdade, a submissão ela é essa resposta ao amor sacrificial do marido. E é isso que o mundo não entende, é isso que as pessoas não entendem. As pessoas pensam que submissão é ser escravizado. Não, a escravidão já acabou, eu não preciso. Eu tenho liberdade, eu quero viver como eu quero viver. Eu quero fazer as coisas como eu quero fazer. Mas eu e você somos chamados para viver desempenhando o nosso papel como marido e mulher diante de Deus no nosso lar. E é importante que nós percebamos aqui, quando Deus casa Adão e Eva, eles ainda não haviam pecado, eles ainda não estavam afastados. Quando Deus deu o papel de Adão para Adão de líder, e quando Deus deu o papel de Eva para Eva de ser uma auxiliadora idônea, ou alguém que está debaixo da liderança do seu marido de forma submissa, de forma voluntária, reconhecendo a liderança de Adão, eles não haviam pecado. Então esses papéis não são por causa da queda, não são por causa do nosso pecado. Pelo contrário, nós pervertemos esses papéis por causa da queda e do pecado. E nós somos chamados então a voltar para o jardim no nosso relacionamento. Acontece que eu e você, homem, somos como Adão. Quando nós pecamos, nós nos escondemos. E nós não queremos mais liderar nossa esposa. Nós queremos fugir dos problemas, das dificuldades. Eu e você não somos chamados para ser como o primeiro Adão. Eu e você somos chamados para ser como o segundo Adão. Como aquele que não se esconde. Como aquele que lidera, que vai à frente e, se precisar, se sacrifica. Minhas irmãs, vocês não são chamadas para ser como Eva, no sentido de que querer dominar o seu marido, querer com que o marido faça a sua vontade. Nós temos um ditado muito terrível no meio evangélico. O marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Isso significa o quê? Que por mais que o meu marido seja o cabeça, é eu que direciono as coisas, é eu que faço. Isso é ser como Eva no jardim. Isso é receber a maldição de Eva, de querer dominar sobre o seu marido. E é por isso que nós temos conflitos, porque a mulher quer realizar o papel do homem e o homem não quer que a mulher realize o seu papel, então nós temos conflito no lar. É isso que a palavra de Deus diz após a queda. Você também, minha irmã, é chamada a ser semelhante a Cristo. Não somente a Cristo, mas olhe para a igreja. A igreja se submete a Cristo. E é assim que vocês têm que viver a vida de vocês com o seu marido. Nós vamos avançar aqui, irmãos. Então, eu e você podemos
viver para a glória de Deus e agradando a Deus, entendendo e honrando o nosso papel enquanto marido e mulher. Segundo ponto, eu e você podemos honrar e glorificar a Deus e agradar a Deus vivendo com sabedoria nos nossos relacionamentos entre pais e filhos. Ou pais encorajadores, filhos obedientes. Versículos 20 a 21. Irmãos, Deus tem mandamentos importantíssimos para construir uma relação de harmonia e paz entre pais e filhos. E é de extrema importância que eu e você prestemos atenção a esses mandamentos. Para os filhos, a obediência aos pais é imperativa. É uma ordem. Não tem como discutir. Essa é a vontade de Deus, que os filhos obedeçam aos pais. Irmãos, a autoridade dos pais é uma autoridade que é dada por Deus. Por isso, quando o filho rejeita a autoridade dos pais, o filho está rejeitando a autoridade de Deus. E disso não pode vir coisa boa. É por isso que a rebeldia e a desobediência aos pais é um grave pecado e traz consequências muito graves aos infratores, aos filhos que se rebelam. Irmãos, Deus trata o pecado da desobediência de filhos para pais como o pecado da feitiçaria, como você ir lá e praticar feitiçaria, algo que Deus abomina. Irmãos, se eu e você não criarmos os nossos filhos debaixo da disciplina e da demonstração do Senhor, eles não vão aprender a nos obedecer, e assim eles também não vão obedecer nenhuma outra autoridade. É por isso que nós temos crianças hoje que afrontam professores. É por isso que nós temos crianças, adolescentes e jovens, que afrontam a polícia. É por isso que nós temos jovens que entram no mercado de trabalho e afrontam aqueles que são superiores a eles, porque eles não entenderam, não receberam disciplina, autoridade dos pais, jamais obedeceram aos seus pais, e isso se reflete em toda a sociedade. Os nossos filhos e filhas estão sendo desobedientes no lar, e eles vão repetir o mesmo comportamento na escola e na vida adulta, em todos os ambientes em que eles se encontrarem. Não importa a dinâmica do seu lar. Eu não quero dizer aqui como você deve viver a dinâmica do seu lar. Isso estaria sendo ir além do que a palavra de Deus está dizendo. Mas não importa a dinâmica do seu lar. O seu filho, a sua filha, precisa obedecer. Isso é bíblico. Agora, como ter essa obediência por parte dos filhos? É bastante fácil nós falarmos que eles devem obedecer enquanto eles estão ali, né? Não aqui conosco. Irmãos, essa obediência deve vir em primeiro lugar conosco, pais, amando os nossos filhos sacrificialmente. Maridos, o mesmo exemplo para a sua esposa, ame os seus filhos também sacrificialmente. Mães, amem os seus filhos sacrificialmente. Em segundo lugar, nós não devemos só amar os nossos filhos sacrificialmente, mas nós devemos instruir os nossos filhos na sabedoria de Deus. Ou seja, em toda a palavra de Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos, mais uma vez, na demonstração e na palavra do Senhor, na disciplina do Senhor. E isso é de extrema importância, irmãos. Se nós falharmos em instruir os nossos filhos na palavra de Deus, não importa se você der as melhores roupas, não importa se você colocar eles na escola mais cara de Rio Grande, não importa se você der todos os equipamentos necessários para eles praticarem os esportes mais legais do universo, e que eles sejam saudáveis e qualquer outra coisa, não importa. Não importa quem eles vão se tornar, eu e você falhamos na coisa mais importante que eu e você somos chamados a fazer. Instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Então, se nós falhamos nisso, nós falhamos em todo o resto. Por isso, meus irmãos, não falhem nisso. Leiam Bíblias infantis para os filhos de vocês. Leiam juntos a palavra de Deus. Não desprezem o tesouro do culto doméstico. Estejam com os filhos de vocês, instruindo eles. E não só os instruam da boca para fora, mas vivam de acordo com o Evangelho e instruam eles com um exemplo bíblico de um pai e de uma mãe. E para nós atingirmos esse objetivo, irmãos, eu e você precisamos viver com sabedoria nesse mundo. Para que eles sejam sábios também quando adultos. E eu e você precisamos aprender a encorajar os nossos filhos. É muito fácil nós desanimarmos os nossos filhos, enchendo eles de regras, de pressões e fazendo com que eles nos obedeçam. Mas nós temos que aprender a encorajar os nossos filhos. Porque
Porque quando uma criança, irmãos, nós temos um outro problema grave aqui no nosso tempo. Quando uma criança não é encorajada em casa, pense numa menina, onde o pai não a ama, não a recebe, não a entende, não conversa com ela, não encoraja ela nas suas dificuldades, não entende o que ela está passando. Quando ela for adolescente, ela vai procurar autoafirmação em outros lugares que não o seu pai e a sua mãe. Não à toa, irmãos, nós temos aí crianças que aparecem grávidas porque elas buscam autoafirmação no primeiro que encoraja elas. Porque no seu lar, nós pais não temos sabedoria e não encorajamos os nossos filhos. Todos os nossos filhos têm muitos talentos dados por Deus. Eles foram criados exatamente como Deus planejou, mesmo com os pecados deles. Porque mesmo nesses pecados, Deus é glorificado e demonstra a sua graça e misericórdia para com eles também. Então encoraje os seus filhos, mesmo nas dificuldades deles. Encoraje eles para que eles possam obedecer a Deus e serem homens e mulheres tementes a Deus na vida adulta. Mas nós também precisamos ser capazes de disciplinar os nossos filhos, irmãos. E não só disciplinar, mas discipular. Vamos pensar na disciplina positiva aqui, que é o discipulado. Acontece que os pais não vivem o caminho do discipulado. Então, quem não anda no caminho do discipulado não é capaz de discipular os seus filhos. Eu e você somos chamados a viver o caminho do discipulado para discipularmos os nossos filhos. Não terceirize o discipulado dos filhos de vocês. Não entregue o discipulado dos filhos de vocês para a igreja 40, 50 minutos. Não, irmãos, não é esse o propósito do motivo pelo qual as crianças ouvem o evangelho. Vocês, pai e mãe, são chamados por Deus, têm a responsabilidade de Deus de discipular os filhos de vocês, de contar a história do evangelho, de falar a respeito de Jesus, do amor de Deus, da graça de Deus, e de viver o discipulado para que ela tenha um modelo a respeito do que é a vida cristã diante de Deus. Isso tudo para que a gente entenda que encorajar é diferente de irritar. Porque quando nós irritamos nossos filhos, nós desanimamos eles. E nós irritamos os nossos filhos, irmãos, quando não há coerência em nós. Quando a gente diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, quando nós falamos uma coisa e vivemos outra. Nós irritamos os nossos filhos quando não há regras claras na disciplina. Num dia nós fazemos de um jeito, no outro dia nós fazemos de outro jeito. Quando o pai faz de um jeito, quando a mãe faz de outro. Pais, dialoguem, conversem e criem regras. Nós irritamos os nossos filhos quando não há diálogo. Nós irritamos os nossos filhos quando agimos de forma injusta ou somos severos demais. A criança derramou o copo de água, quebrou o copo de vidro. Nós vamos lá e corrigimos a criança severamente. Irmãos, nós temos que entender que os nossos filhos, eles estão em treinamento. Assim como eu e você, na vida adulta, estamos em treinamento para vivermos a vida eterna com Deus. Os nossos filhos, eles também estão em treinamento para serem adultos, sábios, inteligentes, um homem de Deus e uma mulher. Então nós temos que entender essas coisas. Nós irritamos nossos filhos quando a gente não tem tempo para ouvir eles, para orientar e para ajudar eles nas necessidades deles. Por mais pequeno que seja para nós, para eles pode ser uma grande coisa. Por mais simples que seja para nós, para eles pode ser algo complexo. Seja uma lição escolar, seja uma dificuldade interpessoal, seja qualquer problema. Quando nós não temos tempo para eles, nós estamos irritando eles e afastando eles de nós. Para quem tem mais de um filho, nós irritamos nossos filhos como quando comparamos uns com os outros. Quando nós comparamos o nosso filho com um outro filho. E isso gera irritação, desânimo, ciúmes, inveja e ódio. Muitos irmãos ou muitas famílias estão destruídas por falta de sabedoria dos pais. Ah, se você fosse que nem o fulano nunca me deu problema, o fulano é assim. Irmãos, isso é falta de sabedoria e nós estamos irritando os nossos filhos. Nós também irritamos os nossos filhos quando entramos em conflitos na frente deles. Nós irritamos os nossos filhos quando somos permissivos demais. Tudo pode, você pode fazer o que você quiser. Ou duros demais. Nós irritamos os nossos filhos quando não temos relacionamentos duradouros. Quando nós nos divorciamos. Quem sofre são
os nossos filhos, irmãos, a lista pode prosseguir, ela pode ir durante muito tempo de formas que nós irritamos os nossos filhos. É por isso que eu e você temos que aprender a ser sábios e aprender a encorajar os nossos filhos. Precisamos dosar disciplina e encorajamento na nossa vida no lar. Último ponto. Nós podemos glorificar a Deus servindo o próximo como se estivéssemos servindo a Deus. Porque, na verdade, de fato, é isso que nós estamos fazendo. Do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Pequeno parênteses aqui. Pode parecer estranho para mim e para você hoje, no século 21, que Paulo inclua um relacionamento entre um senhor e um escravo em um relacionamento, em assuntos de relacionamentos de família. Acontece que, no mundo antigo, o escravo ele fazia parte da família. Ele era de propriedade daquela família, então ele fazia parte da família. Haviam diversos tipos de escravos. Escravos que eram tutores na educação dos filhos. Escravos que eram responsáveis pela administração da casa inteira. E no mundo antigo, é importante nós compreendermos que a escravidão não era baseada em cor. Não eram as pessoas negras que eram escravizadas, mas no mundo antigo a escravidão ela tinha um cunho mais social. Se uma nação invadia a outra e aquele povo perdia, aquele povo virava escravo e servia aquela outra nação. Se você não tinha como se sustentar, você tinha um certo talento e alguém precisa do seu talento, você podia se vender como escravo, quitar as suas dívidas e então ter casa, comida, roupa e trabalho naquela família. É por isso que Paulo ele inclui aqui os relacionamentos entre servos ou escravos e senhores. Acontece que nós sabemos que a escravidão é um problema. A palavra de Deus não diz em momento algum que um homem pode ou deve possuir outro homem, outro ser humano. Acontece que o Novo Testamento não combate a escravidão, no sentido de protestar. Vamos fazer placas agora, vamos pegar cartazes e vamos abaixo a escravidão, abaixo a escravidão, abaixo Roma e a escravidão. Não, o Novo Testamento não incentiva esse tipo de comportamento. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não está preocupada com reforma social. Por quê? A palavra de Deus não está preocupada com reforma social. Porque Deus sabe que reforma social, nós somos brasileiros, quantas reformas sociais a gente não passou já ao longo da nossa nação? E elas não resolveram os nossos problemas, eles continuam aí, na porta da igreja para fora, na porta da nossa casa para fora, no trabalho, no serviço público em geral. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus sabe que a reforma social não resolve os nossos problemas. Os nossos problemas são mais profundos. Porque os problemas não estão na estrutura das coisas. O problema está no nosso coração e na nossa natureza caída e corrompida. É por isso que o Novo Testamento ele muda o foco das estruturas, da reforma social, abaixo a escravidão, abaixo Roma, todos devem ser libertos, para algo que pode realmente mudar as estruturas sociais. Quando a palavra de Deus diz, senhores, tratem os escravos de vocês, não como uma propriedade, não como uma coisa, o entendimento filosófico e intelectual de toda a época, mas como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Isso é subverter todo o pensamento e toda uma cultura, porque isso vai no âmago do problema. Eu sou superior a ele. Eu sou um ser humano. Ele é qualquer outra coisa, menos um ser humano. E a palavra de Deus diz, não, todos nós somos criados iguais diante de Deus. Todos nós, independente de escravo e de livre, independente de ser senhor ou de ser servo, todos nós fomos criados para Deus e para a sua glória. E a palavra de Deus ainda vai mais profundo ainda. Ela nos revela que, na verdade, ninguém é livre. Todos nós somos escravos. Ou nós somos escravos do maligno, do mundo e do sistema que nos acorrenta e nos aprisiona. Ou nós somos libertos disso e nos tornamos servos de Jesus. E é isso que a Bíblia nos chama a fazer aqui. Sermos
escravos de Cristo. Porque a palavra servo aqui, irmãos, ela é uma suavização do que ela realmente significa, que é escravo, para não soar tão terrível aos nossos olhos. Porque, na verdade, um escravo era um servo também, não está errado. Não é uma má tradução do original. Mas, talvez, porque nós não temos mais a escravidão, a gente pensa em servo como um empregado que recebe um salário, que vai para sua casa e faz o que quer da sua vida. Não, não é isso. É alguém que é realmente um escravo. Eu e você precisamos ser escravos de Cristo e servos uns dos outros. Porque ser escravo de Cristo e servo dos outros molda a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Na sociedade e na igreja de Deus. Isso é importante, irmãos, porque Paulo está embasando esses versículos todos, do 18 até o 4:1, no que ele disse no versículo 17, como ele concluiu a passagem anterior, que tudo o que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. Precisamos viver tudo, toda a nossa vida, é por isso que eu disse, nós não podemos separar ela por caixinhas. Precisamos viver tudo em nome do Senhor Jesus. As mulheres precisam servir no lar, mas muitas vezes também precisam trabalhar fora. Deus está chamando vocês, mulheres, a servirem no temor do Senhor e a fazer todas as coisas no temor do Senhor, como que para Jesus. Minhas irmãs, por mais que o seu trabalho pareça inútil, você está trabalhando para o Senhor. Você é escrava de Cristo e serva dos outros. Irmãos, eu e você somos chamados, em primeiro lugar, a servir a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o próximo como a nós mesmos, escravo de Deus, servo uns dos outros. E não somente isso, mas que se nós agirmos assim, Deus mesmo vai nos recompensar. Vejam só, Paulo está dizendo para os escravos, vocês são escravos, trabalhem como que para o Senhor. E o Senhor mesmo, não o Senhor terreno de vocês, mas o Senhor que está nos céus, vai recompensar vocês. E isso é surpreendente. Aqueles escravos, se trabalharem e fizerem os seus deveres, serão recompensados por Deus. Por isso, minha irmã, sirva a sua família de coração sincero, sabendo que você está servindo em primeiro lugar a Deus. Homens, amem e sirvam sacrificialmente a sua família, sabendo que vocês estão servindo em primeiro lugar a Deus. Mas, um parênteses aqui, em uma palavra para nós homens em relação ao trabalho. Irmãos, o trabalho define quem nós somos. Sim, porque a nossa vida gira em torno do trabalho e nos molda. Porque Deus nos chamou para ser aquilo que nós somos a partir do nosso trabalho. Contudo, nós não podemos cometer o erro das pessoas que não têm Cristo e buscar redenção pelo trabalho. O meu trabalho me identifica tanto que se eu não tenho ele, eu não posso fazer qualquer outra coisa. É isso que eu sou. Nós não somos chamados para buscar redenção pelo trabalho. Somente podemos ser redimidos por Jesus. E somente em Jesus podemos encontrar a nossa verdadeira identidade. Então trabalhem, doem-se, sejam os melhores naquilo que façam, porque Deus os chamou para isso, mas não sejam redimidos pelo trabalho. Tenham a esperança de vocês somente em Deus. Irmãos, o que tudo isso tem a ver com o serviço na igreja local? O que tudo isso tem a ver comigo e com você? Porque eu e você, como homem e mulher, chamados por Deus para viver na igreja local, de acordo com a nossa nova natureza, somos chamados para ser escravos de Cristo e servos uns dos outros. Somos chamados para servir a Deus e ao próximo. Então, como pessoas redimidas, somos capazes de servir a Deus de todo o coração com os dons que Ele nos dá. A pergunta é, você tem servido a Deus com os dons que Ele lhe deu na igreja local? Você tem usado os dons que Deus lhe deu para a glória dEle e para a edificação do seu povo? Ou você faz como aquele servo da parábola dos 10 talentos, que recebeu um talento do seu mestre, e conhecia o seu mestre, e sabia que ele era severo e rigoroso, e guarda o talento, enterra o talento e não usa ele? Nós somos chamados para multiplicar, nós somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos com os nossos talentos. Para encerrar, irmãos, em todos esses relacionamentos, entre marido, mulher, pais e filhos, nosso trabalho, na igreja local, Deus está nos chamando a agir de maneira radicalmente diferente do mundo,
Por quê? Porque Ele quer mostrar a todos como Ele, e somente Ele, satisfaz a nossa vida por completo. Como Ele preenche a nossa vida com propósito, com alegria, com amor, com felicidade. Deus quer que Cristo fique evidente na nossa vida por meio do nosso serviço para o nosso próximo e por meio da forma que nós vivemos os nossos relacionamentos mais fundamentais com o nosso cônjuge, com nossos filhos e na igreja local. Deus está nos chamando, irmãos, para assumirmos o nosso lugar como pessoas redimidas, no lar, na sociedade e na igreja, e amar o próximo por meio do nosso serviço sacrificial. O que eu e você precisamos entender é que nós não fazemos essas coisas pelo nosso próprio poder, pela nossa própria força. A boa notícia do Evangelho é que Deus está nos chamando a realizar isso por meio do poder dele operando em nós. O poder de Deus operando em mim e em você é o que nos capacita e nos transforma para viver dessa forma, como homens que lideram espiritualmente a nossa esposa. Mulheres, como mulheres submissas e auxiliadoras idôneas para o seu marido, como filhos obedientes aos pais, como pais sábios e encorajadores, como servos uns dos outros, escravos de Cristo. Precisamos da ajuda de Deus para viver dessa forma e glorificar o nome de Deus nesse mundo quebrado e caído em que nós vivemos. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar?